E foi quando a gente começou a trabalhar realmente no mercado de casamentos, no mercado de eventos. A demanda foi surgindo, a gente fazia coisa com material diferenciado, não existia nada para que eu pudesse me espelhar. A minha ideia era trazer uma coisa mais técnica, como que a gente vai trabalhar a psicologia das cores, trazer outras coisas que fugissem desse tradicional que a gente tem dentro do casamento. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje eu estou aqui com a Cíntia Thieme, ela é designer gráfico, especialista em design para casamentos. Hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo no mercado de casamentos, mas antes, esse podcast é um oferecimento da Nós Agência Marketing, uma agência de marketing digital especializada na captação de pacientes e de clientes. Para saber mais da Nós Agência Marketing e como ela pode te ajudar, o link está aqui embaixo, nosagência.com. Iniciando o nosso episódio de hoje, a Cíntia Thieme, ela tem mais de 10 anos de experiência no mercado de casamentos. Ela também é conhecida como Vida, que ela é minha esposa. E seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada pelo convite, amor. Vou chamar de amor, porque eu não vou conseguir te chamar de Caio. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Legal. Bom, para a gente começar, hoje você tem um estúdio de design gráfico, sim, atende noivas no mundo inteiro. Como você começou a sua jornada no design gráfico? O design gráfico, ele surgiu na minha vida. Eu comecei, inicialmente, o meu foco não era empreender, o meu foco era não trabalhar aos sábados. E nas agências de publicidade, não se trabalhava aos sábados. E eu entrei sendo auxiliar administrativa, ajudando o pessoal da agência, fazendo atendimento. E foi assim que eu caí nesse mundo onde já tinha um pouquinho de design gráfico acontecendo. Eu sempre gostei de computador, eu sempre mexi em Photoshop, edição de imagem, eu sempre gostei muito, eu sempre fui a sobrinha que sabe mexer no computador. Aconteceu alguma coisa, chama a Cíntia, que a Cíntia sabe. Então eu sempre tive essa ideia. E dentro das agências que eu trabalhei, uma dificuldade que a gente tinha muito grande, que é até então isso em 2009, quando eu comecei a trabalhar nessa área, era muito menino que trabalhava, era uma profissão muito de jovem, e os meninos faltavam muito. E eu acabei virando um quebra-galho dentro da agência que eu trabalhava. Então, o pessoal faltava, a Cíntia entende, a Cíntia sabe editar isso daí, a Cíntia edita lá pra gente. E foi quando eu comecei a quebrar galho dentro da agência. Com o tempo, o meu chefe, na época, perguntou se eu não tinha interesse em fazer um curso realmente para poder ajudar na agência nessa parte. E ele que custeou, ele e o meu pai, que estava no Japão na época, que custeou esse curso para mim. E foi quando eu fiz o curso realmente de design gráfico, que eu fui aprender Corel, que eu fui aprender Illustrator, que eu fui aprender as técnicas de design. Então foi tudo acontecendo, não era uma profissão que eu sonhava, vou ser designer gráfico. Foi acontecendo, foi surgindo e foi aos poucos. Isso aí em agências de publicidade. Agência de publicidade. E como que foi a virada para o casamento? Como que o casamento entrou na sua vida? Em 2012, no começo de 2012, a minha tia, naquela época, tinha a moda da compacta print, a máquina fantástica fábrica de fazer chinelo, e a minha tia, ela foi e comprou esse maquinário. Só que ela não sabia trabalhar com design, então o pessoal surgia, vou fazer um chinelo pro meu casamento, e ela me contratava como bico mesmo, freelance, para estar fazendo os chinelos que ela precisava. E eu fui começando a perceber que existia um mercado. Mas nisso daí eu ainda trabalhava na agência, depois eu fui trabalhar em shopping, eu ainda trabalhava em outras áreas. Isso aí para mim sempre ainda era secundário até então. Em 2013, eu fui morar em Bauru, com você, e foi quando a gente começou a trabalhar realmente no mercado de casamentos, no mercado de eventos. A demanda foi surgindo, a gente fazia coisa com material diferenciado e foram começando a surgir as outras coisas. Convite, foi aí então em 2013 que eu comecei realmente a trabalhar na área de eventos, não só casamentos. As primeiras coisas que eu atendi foram formaturas, não foram casamentos, e aí o casamento foi surgindo através daí, que aí eu comecei a divulgar na internet, e aí foi quando começaram a surgir realmente os clientes. Isso depois de já estar trabalhando com conhecidos, fazendo um convite aqui, outro convite ali. Entendi.
E hoje o seu estúdio, como que funciona, desde quando o estúdio é dessa maneira e como que funciona, como que é o modelo de negócios que você trabalha hoje? Então, de 2013 para cá, o que mudou bastante no meu modelo de negócios? Não existia nada para que eu pudesse me espelhar. Então, porque a gente tinha o quê? A gente tinha as gráficas que já lideravam no mercado, que trabalhavam com aquele mesmo tipo de fonte, com aquele mesmo tipo de brasão. E a minha ideia era trazer uma coisa mais técnica que vem da agência. Fechamento de arquivo, como que a gente vai trabalhar a psicologia das cores, como que a gente vai trabalhar acabamento, como que a gente vai estar fazendo de outras formas, trazer outras coisas que fugissem desse tradicional que a gente tem dentro do casamento. E quando eu comecei a postar isso, começaram a surgir as demandas. Porque daí o pessoal percebia que podia ter uma coisa que era diferente daquele monograma que você vê em todo casamento, você tem a mesma coisa. A fonte, tá escrito Eduardo e Mônica, vai estar escrito todos os Eduardos e Mônicas com aquela fonte caligrafada. Eles perceberam que era possível trazer a essência do casal, porque se gasta tanto para fazer um casamento. Hoje em dia eu atendo casamentos que só na decoração os noivos gastam 300 mil reais. Só na decoração. Fora isso, a gente tem assessor, a gente tem bebida, a gente tem buffet. E aí os noivos foram percebendo que tudo aquilo, você gastar tudo aquilo, aí você chegar e ter lá um menu em cima da sua mesa, que você só no suplá, o aluguel do suplá, você gastou 10 reais, eles começaram a perceber valor. Até então, a maior dificuldade foi mostrar esse produto, porque não existia esse produto. Existia o convite, existia lá a gráfica que tinha um designer gráfico bom lá, que entregava um convite um pouquinho diferente. E eles conseguiam cobrar, inclusive, mais por isso. Não só pelo processo de impressão, que às vezes uma serigrafia, para você fazer um convite na serigrafia, é barato, é um processo barato. E eles ganhavam com isso. E aí, a maior dificuldade na época foi inventar esse produto. Como que eu vou precificar esse produto? Eu sabia quanto que custaria se eu fosse para estar fazendo um logotipo, um branding, uma identidade visual para uma marca, para uma empresa, uma lanchonete, mas para o casamento em si, como que eu vou precificar isso? Então, isso aí de 2013 foi a minha maior dificuldade. Eu comecei vendendo uma identidade visual por R$ 400. Era identidade visual, mais no design de não sei o que, design de não sei o que. Enfim, eu ficava trabalhando um ano lá com aquele casal por R$ 400. Uhum. Mas foi a forma que eu achei de conseguir construir um portfólio, de conseguir começar a ter um pouco de visibilidade. Você falou que é a identidade visual. É esse o seu produto-chave do estúdio hoje? O que seria essa identidade visual? Hoje em dia, o meu produto-chave é a identidade visual. A gente pode fazer desde só monograma, desde só o brasão dos noivos, ou a gente pode estar fazendo todo o projeto gráfico, site, tudo que os noivos precisarem, a gente consegue estar entregando hoje no meu estúdio. Então, eu tenho projetos que a gente... Cíntia, eu quero só que você faça um monograma. É o meu produto de saída. E eu tenho projetos que vai sair a quase R$ 8.000 se a pessoa contratar tudo comigo. Por quê? Porque a identidade visual ela vai estar impressa em tudo no seu casamento. Desde o adesivo de pista de dança, o convite dos padrinhos. E depois você ainda vai usar no cartão de agradecimento. Então, hoje em dia... já se tem mercado para isso. Hoje em dia, os noivos que estão gastando com o casamento já não abrem mão de ter uma identidade visual. Uhum, entendi. E você não produz nenhum produto, você não entrega nada físico, é 100% digital. Não, inclusive quando eu optei por ficar só com o meu estúdio de design, essa foi uma das coisas que eu priorizei. Por quê? Porque eu acho o Brasil um país muito difícil para você trabalhar com produto físico. A gente tem aqui, principalmente personalizados, que aqui no Brasil, a nossa lei do consumidor, ela permite o quê? Que você, em 7 dias, você comprou pela internet, pelo telefone, seja como for, mesmo você tendo um contrato muito bem redigido, ele te permite, eu faço certinho, do jeitinho que você pediu, te envio. Chegou na sua casa, se você olhar e falar assim, meu noivo terminou comigo, Deus me livre, não tô, né? Mas, tipo assim, aconteceu qualquer coisa. O buffet fechou e não vai poder ser lá, vai mudar a data. O meu produto tem a data, eu vou ter que mudar a data, eu não quero mais isso aqui. Ele te devolve, você tem que pagar frete. Você tem que pagar tudo sem que você tenha qualquer base. Então, um dos grandes motivos de partir para esse modelo de estúdio só atender, que o pessoal nem atendia assim na época, foi por causa disso. Porque realmente, o produto físico, eu tenho bastante receio de trabalhar com produto físico, porque, como eu digo, mesmo que você garanta a excelência do seu produto, qualquer adversidade que acontecer, a nossa lei ampara
o consumidor e não o empreendedor. Então, eu prefiro trabalhar com serviço. A vantagem também é que você consegue atender o mundo inteiro, né? Sim. Então você tem clientes internacionais, né? Hoje eu tô com cliente, eu já atendi Angola, já atendi Irlanda, Inglaterra, Portugal, Austrália, vários países, assim. Hoje mesmo eu tenho casamento em vários lugares que eu tô atendendo agora, noivos angolanos, noivos de vários lugares, principalmente língua portuguesa. Tenho atendido muito pessoal da língua portuguesa mesmo. Angola e Portugal, assim, realmente tem sido um mercado muito bom para mim. E o que os noivos procuram quando eles chegam falando, solicitando um orçamento ou falando com você? O que eles buscam? Originalidade. Eles querem imprimir na identidade visual deles realmente a identidade do casal. Por exemplo, eu tive um casal no ano passado que ela é médica e ele é guitarrista de uma banda de rock. E ele veio com uma ideia que ele gostaria que o brasão do casamento deles, ele não queria aquele ornamento, aquela coisa clássica. Ele queria um nó celta. E ao mesmo tempo eles queriam caveira. Então a gente tem que buscar como trazer um nó celta e uma caveira para que ainda remeta a um casamento. Porque é um casamento, é um rito, né? É uma cerimônia, existe toda uma... Você não casa se não te... Faz parte, casamento é um sacramento, é um rito, então não tem por onde fugir. Então, geralmente os meus noivos, é difícil um noivo que chega pra mim buscando assim, eu queria só uma orquídea aqui, uma orquídea ali. Não, eles buscam originalidade. Então, eu sempre tô estudando muito, porque cada vez vem um desafio diferente. São noivos buscando cada vez coisas mais diferentes. Eu vou me casar num cruzeiro, eu queria uma vista que daqui da calçada, a gente tá vendo o navio passando, aí tem 2 palmeiras ali, então você tem que ir inventando, porque o noivo quer olhar e falar assim, nossa, isso aqui foi feito pra mim. Eles não abrem mão disso, eles pagam. O meu produto hoje no meu nicho, né? É considerado high ticket, mas ele é um produto que ele exige da gente toda uma entrega, toda uma... a parte técnica minha tem que estar sempre muito afinada. Eu não posso ser uma arte finalista. Por exemplo, o que eu aprendi lá em 2009, que foi quando eu fiz o curso, hoje em dia não chega nem perto de atender meus clientes. Entendi. E como você faz para se diferenciar dos concorrentes que surgem, porque todo dia surgem novos concorrentes tão bons, com técnicas boas também. Como você faz para se diferenciar desses concorrentes que surgem? O que eu percebo muito no meu nicho é que assim, as pessoas, os fornecedores de casamento, as outras empresas, eles se baseiam muito entre eles mesmos. O que eu busco fazer é usar mais a parte técnica. Então, por exemplo, os princípios do design, eu tento trazer isso daí, porque isso não se vê muito no nosso nicho. Porque como é um mercado muito de gosto, é o que os noivos gostam que a gente coloca ali, o que a debutante, formando gosta, a gente coloca ali. Eu tento trazer sempre essa parte mais técnica que a gente tem. Então, uma diagramação diferente, é lógico, no final o que vai mandar é o gosto do contratante. Mas eu sempre procuro trazer mais esse lado técnico mesmo. É como eu falo, existem artistas e designers gráficos. Tem gente que confunde tudo, que acha que todo designer é artista e todo artista é designer. E não é bem assim. Eu gosto de falar que eu sou designer gráfico. Eu uso o que a técnica me dá. Entendeu? Tipo de fonte que eu tenho que usar, tamanho de fonte, psicologia das fontes, psicologia das cores. Eu me oriento por aí. E o que eu vejo de diferencial, assim, que hoje em dia eu tenho no meu estúdio, eu procuro também não usar como referências muito o pessoal que está no mercado também, porque senão acaba ficando mais do mesmo. Então, quando eu vou buscar isso aí, eu aprendi, vamos dar os créditos, eu aprendi com a Suzana Fujita, que em 2013, quando eu comecei no design para eventos sociais, ela era a maior referência. Hoje em dia ela não está atuando mais nessa área, mas ela era a maior referência. Eu vim participar, inclusive eu nem morava aqui, em um workshop dela para ver de perto como ela trabalhava. E eu achei muito legal a forma dela se inspirar, porque ela ainda ela contou ainda no workshop pra gente, por exemplo, a gente tem as lágrimas de alegria nos casamentos hoje em dia, né? Que é aquele. E ela falando que hoje em dia todo mundo vê, todo mundo já conhece. Mas naquele momento, a lágrimas de alegria que tinha costura, foi a Suzana Fujita que inventou aquilo, que trouxe aquela ideia. E ela falando no workshop, aquilo ficou muito na minha cabeça. Ela falou assim, eu tava numa loja de enxoval, e aí eu vi uma embalagem costurada, e eu falei, e se a gente trouxer isso? Então,
Hoje em dia, eu tento sempre buscar assim. Então, se a minha noiva vai presentear as madrinhas com uma vela, eu não vou ver o que a outra pessoa, o outro designer de casamento, como ele fez um rótulo de vela. Eu vou ver como as empresas de vela estão fazendo, e aí dentro da identidade visual que a gente criou, eu vou trazer aquilo, então vai ficar uma coisa diferente, vai remeter à vela, ao mesmo tempo vai remeter à identidade visual, que é onde eu tento, todos os meus trabalhos eu tento fazer dessa forma. Entendi. Trazer a originalidade, então. Isso. Isso a gente falou aqui, o Alfredo, que teve aqui também na semana passada, e ele falou muito isso, que a gente precisa sair da bolha. Ele falou, como que eu prosperei no ramo das artes no Brasil? Eu saí da bolha das artes. Ele falou, eu participei de eventos de empreendedorismo, de outros tipos de empresários que me trazem outra mentalidade. Qual que é a importância para você de eventos, para você buscar essas referências, para você arejar suas ideias? Bem, isso aí você vai saber que você me acompanhou desde sempre. Quando a gente começou a ir para esse mundo dos eventos, de impressão, a gente saía de Bauru, naquela época, para vir em feiras aqui em São Paulo, horas de carro, comendo como dava. Na época, financeiro não era talvez como a gente gostaria, mas a gente às vezes abria mão de fazer uma viagem de lazer para estar fazendo, chegava, bate e volta, vai em evento. Então a gente ia em feira de serigrafia. Mas vocês vão trabalhar com serigrafia? Não, mas você precisa saber, você precisa ter conhecimento. Então, hoje em dia, por exemplo, eu não vou, esse ano eu fui no evento da Pantone, no workshop da Pantone, presencial, lá na Casa da Cor Pantone. Por quê? Porque é importante que eu conheça as cores, como que a gente está usando a cor do ano. E, ao mesmo tempo, há 2 semanas atrás, eu fui em um evento de tráfego pago, que é o do Thiago Tesman, que, na teoria, não tem nada a ver com o meu negócio, mas, assim, você vai tirando insights valiosos, porque não existe... Se você souber aproveitar esses eventos, selecionar, é claro, qual evento você vai, sempre vai ter alguma coisa. E o designer gráfico, o que acontece? Você ser só designer gráfico, você se limita muito. Então, para você empreender, o designer gráfico precisa ser um empreendedor. A gente precisa entender como fazer. Por um exemplo, hoje eu não tenho uma loja física. Meu estúdio eu não tenho uma porta aberta, então eu entendo que eu preciso investir em tráfego pago. Eu preciso investir em marketing, eu preciso investir em anúncios, eu preciso estar fazendo criativos para estar soltando no meu... Eu preciso mostrar a minha empresa, porque senão as pessoas não vão saber o que eu estou fazendo. Então, eu acho importante eu estar nesses eventos de marketing, e eu vou em todos, você sabe disso. Esse ano mesmo a gente já foi em alguns, não sei nem te falar quantos foram, porque a gente já foi em alguns eventos. E eu acho importantíssimo, eu não abro mão, igual agora eu já estou querendo ir em outro, e por aí vai, a gente não para. Uhum. Não para, e não se limitando apenas ao design gráfico ou feiras de casamento, que a gente vai também, eu sempre vou também, mas em tudo que possa acrescentar de alguma forma, porque se você vai empreender, um designer gráfico vai empreender, você tem que saber design gráfico, você tem que saber os processos gráficos, porque você faz um convite, você precisa saber como fechar aquilo para o teu cliente, mas é importante também você saber vender, porque aí você consegue lá, você paga uma agência de tráfego pago, chega o cliente lá no teu WhatsApp. Aí ele chega no WhatsApp e você não tem um bom atendimento. Então, esse ano também a gente investiu em cursos de atendimento ao cliente, sucesso do cliente, porque tudo... e a venda, o cliente não responde. Eu vejo muito, eu tenho minhas alunas, a cliente não responde. E a gente foi estudar para ver como que você faz... a venda não pode ficar na mão do cliente, mas como que você faz o cliente vir sem ser inoportuno? Como que faz em tempos de WhatsApp? Como que você faz para estar fazendo isso? Então... No meu estúdio, eu valorizo desde o cliente que vai chegar para a gente através do tráfego pago até o final do atendimento. Estamos enviando seus últimos arquivos, se precisar de alguma coisa. Então, a gente vai realmente de ponta a ponta. A gente tenta amarrar de ponta a ponta. Uhum. Você tocou aí na questão de redes sociais, de atrair esses clientes. Hoje você falou que você faz o tráfego pago. Quais outros canais você acha importante um designer de casamentos ou quem trabalha com casamento estar?
Ontem a gente estava fazendo uma análise do meu estúdio, que esse mês, por exemplo, eu tive 64 mil visualizações no meu Instagram, que é onde eu rodo o meu tráfego pago, e eu tive 62 mil insights no meu Pinterest orgânico. Então, para quem trabalha nesse nicho de casamentos, as noivas estão no Pinterest. As noivas estão lá, elas estão pesquisando decoração e cuidando da pastinha. Então, é uma coisa que eu falo, inclusive, para os meus alunos. Primeiro passo, faz o Pinterest. E alimenta. Não adianta fazer lá e deixar com uma coisa que você fez há 20 anos atrás. Ontem mesmo eu estava lá selecionando e subindo pin no Pinterest. Por quê? E hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fechei um contrato de medicina e eu até mostrei, né, pro pessoal do meu marketing, que é você e sua equipe, eu estava mostrando que um dos pins que eu tenho que tem tido mais insights, assim, é um de medicina. E hoje, a gente fechou, antes de vir para cá, um contrato de R$3.000 de medicina. Então, precisa estar lá. Precisa estar no Pinterest. E agora eu tô começando também a alimentar um pouco mais o meu canal do YouTube. Porque o que acontece? Quando a gente tem lá um Instagram, a pessoa que tá lá rodando feed, lá rodando stories, ele não quer comprar. Então eu sou um intruso, eu sou uma intrusa ali. Quando aparece o meu anúncio, eu entendo que eu tenho que estar lá, eu invisto nisso. Mas eu sou uma intrusa. Ele não quer me ver. Ele não quer comprar, ele não quer nada. Ele tá ali querendo socializar com os amigos deles. Isso não sou eu falando, gente, porque você sabe que eu estudo bastante. Então, agora, no YouTube, se eu coloco lá assim, como criar um convite elegante, eu não sou intrusa, a pessoa está me procurando, ele quer que eu forneça aquela informação. Então, uma das coisas que eu tenho feito agora é gravar mais vídeos para o meu canal do YouTube, preguiçosamente ainda, mas assim, eu quero ir mais ali, porque eu acho que também é um canal interessante para os designers estar nesse momento. Sim, o YouTube ele é um canal de busca. As pessoas elas usam o YouTube para buscar informação. E o vídeo do YouTube ele performa perenemente. Ele não acaba. No Instagram, o prazo de uma postagem é uma semana no máximo, 2 dias a uma semana. Já no YouTube, não. No YouTube, o vídeo... Hoje, se você entrar no YouTube, você vai ver lá recomendado, às vezes, vídeos de 7 anos atrás. Exatamente. Então, a gente precisa estar no YouTube também para aparecer, porque a gente que não trabalha com espaço físico, a gente precisa sempre estar visível na internet. Sim. Ter um site, ter um blog, ter um canal no YouTube, ter as redes sociais atualizadas, fazer anúncios. Agora, em relação ao mercado de casamentos. Como que você pode encantar uma noiva? O que uma noiva ela pede de um fornecedor de casamentos? Segurança. O que acontece? Como não é uma contratação que se faz com frequência, né? Não é um restaurante que você pede comida toda semana que você fala assim, ali é bom. Então, geralmente eles querem segurança. Então, por exemplo, eu não trabalho com muitas parcerias com assessores. Pode ser um canal, porque os assessores geralmente é a primeira contratação dos noivos e eles vão indicar. Eu não trabalho muito com esse modelo, porque tem assessores que cobram comissão, uma coisa assim que eu não acho, não faz parte do meu modelo de negócio. Mas assim, desculpa, perdi o fio. O que faz para encantar uma noiva? Tá, então, por exemplo, no meu caso, eu tenho lá um portfólio bem montado. Uhum. A primeira coisa é a impressão visual. É difícil o noivo que chega para mim baseado em... viu lá um anúncio, chegou e clicou. E aí a gente vai passar segurança através do atendimento. Outra coisa que se reclama muito, demora no atendimento. O meu atendimento, a gente tem combinado que em dias comerciais é 2, 3 horas o tempo de resposta. Não pode passar disso daí. Porque as noivas, elas têm urgência. Elas querem receber na hora. E isso aí eu aprendi também em um workshop que eu fui há uns 2 anos atrás, porque o que eu fazia? Chegava final do ano, toda empresa de eventos, final do ano não tem casamento. Todas as empresas de eventos simplesmente param. Entre 20 de dezembro e 5, 10 de janeiro, as empresas fechavam. E eu fui num workshop do Lápis de Noiva, que é um blog bem conhecido de casamento, fui num workshop presencial, e conversando, e a gente vendo as análises, elas trouxeram dados de pesquisas de noiva, elas viram que era uma época que as noivas também estavam de folga e pesquisando coisa para o casamento. Aquele foi o primeiro ano que eu falei assim, não vamos deixar de fazer o atendimento no final do ano.
Tanto que a gente tirou férias, mas a gente manteve o atendimento no WhatsApp. E a gente fechou muitos contratos. Janeiro a gente bateu recorde. Foi o primeiro ano que a gente bateu o recorde de vendas, assim, isso até dia 7 de janeiro, que era um período que a gente teria fechado, inclusive. Isso sem estar fazendo as artes em si, fechamento de arquivo, por quê? Porque eu queria a liberdade de poder viajar para casa da minha mãe no Paraná, de ir para praia, que foi onde a gente acabou indo, foi para praia. Mas mantivemos o atendimento para estar fazendo os contratos. E foi recorde de vendas em janeiro, a gente conseguiu bater. E como que a gente fez isso? Para encantar a noiva, que foi o que você perguntou, atendimento com agilidade, um catálogo que passa confiança, um contrato muito bem redigido, assinatura digital, não simplesmente, recebi o contrato. Não, a gente faz assinatura digital. A princípio pode parecer burocrático, mas os meus noivos querem esse tipo de comportamento, eles esperam esse tipo de comportamento, porque um noivo que vai gastar 500 mil reais no casamento, ele quer olhar para você e falar assim, é um profissional que está me atendendo. Esse profissional. Então, o que encanta os meus noivos é saber que eles vão me pagar e vão receber o que eles realmente querem. E a gente atende realmente assim com muito carinho, muito profissionalismo, com muito carinho, entendendo a necessidade de cada noivo, porque cada casamento é único, cada casal é único, eles trazem uma história. Então, sempre trazendo, entendendo que é um público diferente, respeitando a particularidade de cada casal. Mas, assim, sempre de forma muito profissional. Entendi. Em relação agora a processos, como que você consegue manter uma efetividade e uma produtividade com um serviço que ele é tão personalizado? Eu sou muito metódica. Sou metódica e sistemática. E esse ano eu tirei ainda para estudar mais ainda sobre produtividade e hábitos e essas coisas. E eu tenho mudado isso muito no meu dia a dia. E isso me ajuda ao quê? Ter uma equipe enxuta trabalhando, porque é uma coisa que também não faz parte do meu projeto. Ser uma empresa gigantesca, por quê? Porque os meus noivos, os meus clientes querem Cynthia TM. Pode parecer nada, mas assim, pro meu nicho, quando eles me contratam, eles não querem que a minha arte finalista faça. Eles não querem que uma outra pessoa que trabalha comigo faça, uma outra designer. Eles querem que eu faça. Então, no máximo, eu consigo que as pessoas fechem arquivos para mim, que daí é uma coisa que um arte finalista pode fazer. Então, a gente tem muito isso. Eu trabalho com métodos, processos muito bem definidos. Então, o cliente chega, entrou em contato pelo WhatsApp, recebeu o catálogo, recebeu minha proposta. Cliente quer fechar, peça os dados para o contrato. A gente redige o contrato. Contrato vai para assinatura digital. Contrato assinado, pagamento feito. Não faço reserva de data sem pagamento, inclusive. Tenho isso muito bem definido também. Geralmente as pessoas trabalham com 50%. Eu não trabalho dessa forma. Eu acho que eu considero essa forma fiado. E fiado eu acho uma coisa muito antiga dos incas, dos maias. Eu não trabalho dessa forma. Parcelamento para mim é no cartão de crédito. Então, trabalho... Feito lá, contrato, pagamento feito, pesquisa de criação, eu tenho no Google Forms, cliente respondeu, chegou para mim, eu preciso dessa pesquisa 5 dias antes de iniciar o processo criativo. Por quê? A hora que eu sento no computador, é a hora que eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Então, eu começo a trabalhar nesse projeto muito antes. Que às vezes, numa hora que, inclusive, eu tô lá no celular, navegando, vendo alguma coisa, tentando... Então, eu já leio a pesquisa de criação, já começo... Pesquisa de criação, fiz primeira prova, mando para o cliente, a aprovação é feita toda por e-mail. Tem ajuste, já vai para o meu ClickUp, que também é uma ferramenta que eu uso. Agenda, bateu aqui, já vai ali no ClickUp, já fecha a agenda aqui. Então, tudo eu tenho métodos bem definidos. Então, a hora que eu acordo, o que eu vou ler, o que eu vou comer, eu já tenho tudo muito bem alinhado, porque eu gosto de trabalhar de uma forma mais enxuta e para manter um cronograma certo. Por exemplo, agora eu tô com a agenda fechada já do mês que vem. Já tô com a agenda de setembro aberta. Já a primeira semana já estamos fechando já. E eu vou mantendo dessa forma. Com muitas ferramentas, muita inteligência artificial e disciplina. Eu sou bem disciplinada. Maravilha. Você falou de inteligência artificial. Quais ferramentas você utiliza hoje que são manuais, apesar de ser tecnologia, são manuais, e quais as inteligências artificiais que você utiliza para ajudar no seu trabalho? Hoje em dia, dentro, por exemplo, do próprio Photoshop, ele teve atualização essa semana. Photoshop e Illustrator teve atualização.
eles estão colocando muita inteligência artificial ali dentro. Então tem muita coisa, você estudando, estou fazendo um curso também de inteligência artificial, ó, precisaria fazer, você trabalha com design para casamento. Poderia não fazer, mas estou fazendo. Então, o Midjourney eu já utilizei, mas os prompts dele, como eu não falo inglês, eu tenho um pouco de dificuldade para criar, porque o segredo para a inteligência artificial são os prompts. Então, na Adobe, eu tenho conseguido fazer grandes projetos ali. Mockup, criar mockup, gerar imagens dentro do próprio Photoshop, com a ferramenta que eles colocaram. No Illustrator também, agora você tá dando para fazer alguns mockups, que são os protótipozinhos, também tá dando para fazer dentro do Illustrator. Uso também. O ChatGPT tem usado também, estou treinando o robozinho para falar como eu falo, porque não gosto da forma que ele fala. Se você usa o ChatGPT de forma genérica, ele sempre vai dar o mesmo resultado. Não sei se você já reparou que você entra lá para ver os posts do Instagram, principalmente quando social media, você vê que é social media que está fazendo, tá tudo tão repetitivo. A forma que eles chegam nas pessoas, e isso daí tem gente que não sabe. Você consegue treinar teu robô. Teu robô não precisa falar assim. Por exemplo, eu treinei meu robô esses dias que eu não quero que ele comece fazendo uma pergunta. Você já pensou em ter um brasão de casamento? Eu não quero que pergunte assim, porque eu não falo dessa forma. Quem tá lá comigo, a minha audiência, né, querendo ou não, tem lá meus 20 mil seguidores lá no Instagram, aí tem mais os do Facebook, tem alguns seguidores lá. Eu não quero que eles sintam que não sou eu, até porque sou eu falando, entendeu? Eu jogo a ideia para inteligência artificial, aí ele fala de uma forma que não tem nada a ver com o que eu falo, então eu tô treinando lá a minha inteligência artificial no ChatGPT para que fale como eu. Use os mesmos emojis que eu uso. Não use tantos adjetivos, porque o ChatGPT tudo é assim, tenha um maravilhoso monograma único e exclusivo, ele fica... E eu já coloquei, não quero redundância. E tudo isso você faz como? Treinando a inteligência artificial. Então, eu estou fazendo um curso para aprender a treinar, para poder usar. Há quem pense que vai ser substituído o ser humano. Eu não acho. Eu acho que quanto mais a gente aproveitar dela, só que você tem que estar disposto a alimentá-la. Sim, sim. Inclusive, eu estou participando de um treinamento do Google que eles falam que a qualidade do resultado da inteligência artificial é proporcional aos dados que você alimenta aquela inteligência artificial. Então, a gente precisa colocar dados para ela entender o que a gente quer. Agora, falando para uma pessoa que é designer ou uma pessoa que tem uma confeiteria, quais são os livros que ela precisa ler para ela melhorar as habilidades dela ou para ela começar a trabalhar no design para casamentos? Se eu fosse hoje uma arte finalista, né? Vamos colocar assim, não fiz um curso de design gráfico em si. O design para quem não é designer, porque ele é um livro muito fácil de ler, e ele tem lá os princípios básicos, como você vai fazer diagramação, tamanho de fonte que você vai usar, quando você vai negritar, quando você vai sublinhar, são coisas muito básicas. Eu acho ele um livro consultivo, inclusive. Seria o primeiro livro que eu compraria, tanto que quando eu fui abrir minha primeira turma de alunos, o que eu pensei? Porque às vezes, como eu já estudei tudo isso, às vezes você acha que não tem importância. E eu percebi o quê? Que os alunos que iam chegar para mim, dessa área de confeiteria, tudo, são alunos que aprenderam a mexer sozinho, que não tem esse aprofundamento. E eu comprei esse livro, Design para quem não é designer, e tirei muita coisa dali. Que eu achei e falei assim, nossa, mas isso aqui, para mim parecia óbvio naquele momento, mas são coisas que quem não estudou a fundo não saberia. Eu falei assim, não, vou trazer isso. E hoje em dia eu vejo minhas alunas estudando, e quando eu entro no perfil delas, assim, eu vejo que elas estão aplicando. E você percebe, sabe, que o design tá mais bonito, tá um design mais profissional. Chego a brilhar os olhos, porque eu fico feliz quando eu vejo isso. E elas usando isso. Então, o primeiro livro seria o Design para quem não é designer. Uhum. Beleza, não, já conheço um pouco, para onde que eu vou? Se vai trabalhar com design mais minimalista, Pensar com Tipos. É um livro um pouco mais caro, só que quando a gente vai trabalhar com minimalismo, você precisa usar tudo o que você puder para deixar o design original, para você conseguir manter a identidade, você trazer um padrão visual com pouquíssimos elementos. Então, quando a gente fala em casamento, você vai fazer um menu, tudo tem muito texto. Então, o Pensar com Tipos é um livro, assim, que eu acho que se você for trabalhar com design minimalista, ele é maravilhoso. Agora, básico, Psicologia das Cores. Básico, por quê? Até para você fazer uma defesa de um projeto. Porque às vezes vem uma noiva lá e fala assim, eu queria uma identidade visual
Ano passado a cor do ano foi o ultravioleta, que é um roxo. E aí você fala assim, com laranja e preto, e eu quero bem romântico. Não, vai parecer Halloween. Entendeu? Então, até para você fazer a defesa do seu projeto, você precisa entender um pouco, ter esse conhecimento básico, que vai facilitar a sua vida. Então, Psicologia das Cores também é um livro, assim, maravilhoso. Design como Storytelling é um livro também que é um pouquinho mais caro, mas para quem quer trabalhar, fazer defesa de projetos, se profissionalizar, ele traz, assim, coisas valiosas, assim, pra gente aplicar, pra gente entender tudo, assim. Esses aí são os... Hobby como artista. É básico, é um livro baratinho. Eu já, inclusive, numa das minhas turmas, eu presenteei os alunos com esse livro. Porque o que acontece? Hobby como artista é assim, eu amo o seu trabalho. Eu amo tanto que eu corro o risco de copiar, sem querer, sabe? De fazer ficar muito parecido. Eu gosto do jeito que a Cíntia coloca essa flor aqui no canto. E aí o hobby como artista, ele vai falando sobre que nada é original mais. Tudo alguém já fez, outra pessoa foi lá e melhorou, então ele vai te ensinando como admirar, como buscar as informações que você gosta de outras pessoas, como admirar, trazer talvez até a referência desse outro profissional que você gosta, mas sem ser uma cópia. Então é o roubar como artista, que também eu acho que é um dos livros que vale a pena ter quem trabalha nessa área. Entendi. Esses são os livros para quem quer começar. Pro design, Pro designer. Qual que... E para quem quer começar, a barreira de entrada para trabalhar com isso é alta? O que uma pessoa precisa para começar a trabalhar com design para casamentos? Ou para eventos, né? Eu acho que você tem que gostar. Que é um nicho, assim, que você precisa ter muito tato com os clientes, porque ou é uma mãe e uma debutante que estão lá à flor da pele, ou é uma noiva e um noivo que estão para casar, ou é igual agora eu já, mais de 10 anos trabalhando nessa área, eu já tô fazendo quarto de bebê já, até decoração para quarto de bebê, eu que tô criando identidade visual. Então, são sempre pessoas que estão passando por momentos muito especiais. Então, você precisa gostar, porque se te pegar num dia que você tá atravessado, você consegue acabar com a experiência do cliente para um evento que vai ser marcante para ele para a vida toda. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade e gostar dessa área. Gosto dessa área, tem que gostar de estudar. Porque o designer gráfico, o que acontece? Se você ficar... Quer ver? Me matar é a pessoa mandar assim para mim. O cliente mandar assim, coitado, o cliente não tem culpa. Mas a empresa de convite me perguntou se você não manda no Corel 18. Eu quero morrer, porque... Corel 18, gente, é sinal que a pessoa não está nem pagando o software. Então, como que você é um profissional que você não investe o mínimo nas suas ferramentas, sabe? Então, como que você quer passar profissionalismo se você não acredita que você pode pagar R$80 por mês para ter uma ferramenta? Não estou falando de abrir uma porta ali na Avenida Paulista. Estou falando de gastar R$90 para ter um software funcionando, sabe? Então, tem que gostar, tem que estudar. Não dá para ficar com o curso que você fez lá atrás, você tem que sempre... É igual esses dias que teve essa atualização semanal, eu aposto que um monte de gente olha lá e pular, não tem paciência para ver. E a primeira coisa que a Adobe faz quando ele lança uma ferramenta nova dentro dos softwares dele, é colocar o tutorialzinho lá, você abre assim, atualizou, abre, a primeira coisa que vem é um tutorialzinho. Então, você tem que gostar, tem que ter tato com o cliente, você tem que gostar de estudar, se você quiser. Agora, quero, para mim, se eu vender uma identidade visual por R$250, por R$350, moro no interior, para mim tá bom, ok, daí você consegue com menos investimento de tempo, de estudo, mas caso contrário, tem que estudar. Em relação a equipamentos e softwares, para alguém começar, o que ele precisa? O mínimo. Eu quero trabalhar com isso. Eu preciso do quê? Eu preciso assinar o quê? O que eu acho importante. O cliente, ele não quer saber que ferramenta você usou para fazer. Ele não quer. Ele quer o resultado. Então, se você é uma pessoa que sabe trabalhar no Canva, eu sei fazer no Canva, mas eu tenho ideias muito boas, eu pago o Canva Pro, consigo trazer isso, consigo salvar desse jeito, tá ok, o teu cliente não quer saber. Agora, se você quiser trabalhar de uma forma mais profissional, se você vai enviar para uma gráfica, se você vai enviar para uma serigrafia, que você precisa enviar a máscara, se você quer trabalhar com faca, se você vai precisar fazer toda essa parte,
Aí você precisa realmente ter um computador que rode esse tipo de programa. Ah, não precisa ser um Mac, pode ser um PC gamer com alguma memória para começar. Usa da memória do Google mesmo, do Drive tem que ter uma ranzinha mais ou menos, porque senão você não consegue rodar. Mas um computador mais ou menos, acho que hoje em dia com uns 3 mil você monta um computador legalzinho para estar trabalhando. Contratar. Eu não gosto do Corel. Mas sei usar, trabalhei com o Corel muito tempo, mas pacote Adobe hoje em dia acho que deve estar uns 145, que no meu é diferente, mas acho que deve estar uns R$ 145 para você ter acesso a todo o pacote, inclusive fontes da Adobe. Tendo isso daí já tá tranquilo. A gente tem muita ferramenta gratuita hoje. Você abre o Instagram lá, o WhatsApp, tudo gratuito. Então você só precisa... Aí você falar para mim que é caro para começar? Não é caro. Realmente. Precisa vontade e ter afinidade com casamentos, né? Qual que foi um trabalho que te marcou muito, que você lembra que foi assim, que foi marcante mesmo para você? Nossa, que foi marcante. Nossa, é tanto assim, cada casal tem uma história tão... Eu já tive casal que foi casar lá em Cancún, que foi casar em Punta Cana, que foi casar... Teve um que eu gostei muito da história, que foi recente, inclusive, que ela é uma cliente de Bauru, que eu achei bem legal que o casamento dela foi na fazenda da família. Então, eles montaram toda uma estrutura. Eu achei assim, bem legal a história, assim, da forma que eles escolheram para casar. Muito simbolismo em toda a história. E aí, eu achei bem legal, assim, o casamento deles. Teve também dos nossos afilhados de casamento, que ele pediu ela em casamento embaixo de uma árvore na Amazônia, e a gente trouxe essa árvore, e eu achei que foi bem legal também, foi bem marcante trabalhar nesse projeto. Então, cada projeto... os meus noivos, eles são muito especiais. Eles são muito especiais, eles têm histórias, assim, fantásticas. Então, cada um a gente vai trazendo... um casal que gosta de café, que a gente vai trazer o grãozinho de café. O outro casal que tem um cachorrinho. Teve uma noiva minha também, que ela trouxe, que no brasão a gente colocou a cachorrinha dela, que é a parceirinha. E daí, depois você olhar o making off, a cachorrinha tava com ela deitada no vestido dela, assim. Então, eu que gosto de cachorro, né? Então, é difícil escolher um, porque todos são muito marcantes, assim. Entendi. Realmente são bem personalizados. Você falou que você tem alunas. Qual que é o seu curso? O que você é professora? Você é mentora? Qual que é o seu... No final de 2020, eu abri minha primeira turma. Na época eu usava Corel ainda. Olha só, você vê como que muda as coisas. E eu abri minha primeira turma que eu chamei de Masterclass Design para Eventos. A ideia minha era profissionalizar um pouco o pessoal que estava na área, que já trabalhava em casa, que usava Silhouette, que é uma plotterzinha caseira de recorte, e ajudar eles a criarem uma forma mais profissional, aprenderem a fazer algumas coisas. Então, em 2020, eu abri minha primeira turma. Minha primeira turma, acho que teve 7 ou 8 alunos, foi bem pouquinho, assim, mas eu pude fazer reunião no Zoom, foi bem legal. Aí eu fiquei um tempo, minha agenda ficou bem corrida, eu fiquei um bom tempo sem dar cursos, parei. E em 2021 eu retomei essa ideia de dar esse curso. E é um curso que eu ensino o que eu sei, é baseado no que eu sei e trago um pouco dessa parte mais profissional do design, que é que tamanho de fonte usar, os princípios do design, como que você vai criar um monograma, qual que é a diferença do monograma e do brasão, como vamos fazer uma aquarela digital. Então eu ensino a usar as ferramentas assim de uma forma mais focada no design para eventos, porque tem muito curso legal por aí. Eu mesmo sou aluna de vários cursos porque eu sou a favor de aprender sempre. E a diferença é essa, que às vezes você vai fazer um curso de Illustrator e você não consegue trazer aquilo para a tua realidade. Então, o que eu peguei? Eu peguei o que eu sei e o que eu faço no meu dia a dia e transformei em curso. Ano passado, a gente lançou turma a cada 2 meses. A gente fechou o ano com mais de 100 alunos. E aí, esse ano, eu abri 2 turmas. E a última foi em março. Eu falei assim, não, preciso dar uma parada. Porque eu sou muito ansiosa, eu sou muito ativa, assim, para essas coisas, e eu falei assim, eu preciso dar uma parada, baixar a bola um pouco, vou segurar um pouco de abrir turma, porque são muitos alunos,
São muitos e você não consegue... se você vai aumentando, você vai cada vez oferecendo menos de você. Então, ano passado foi a cada 2 meses teve lançamento de turma. Esse ano eu abri só 2. Agora estou pensando se eu vou abrir uma outra turma em breve. Mas, assim, é bem diferente de você trabalhar com design e você ensinar design. São coisas, assim, bem diferentes. A responsabilidade entre um e o outro. São 2 responsabilidades muito grandes. E eu fiquei um pouquinho perdida, tipo... Tô aqui respondendo um aluno, mas preciso falar com aquela noiva. E, assim, ambos querem que seja eu que responda. Então, quando eu decidi que era a hora de dar uma paradinha. Estou estruturando novamente meu curso. Vou fazer de outra forma. Estou remodelando para ver como que eu vou fazer isso daí para funcionar de uma forma que fique legal para mim. Outra, o curso que eu fiz, ele começou como design para eventos. Ele começou com 15 aulas. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. No final, a gente já estava com mais de 70 aulas. Tinha aula de site, aula de filtro de Instagram, aula... E quando você deixa um curso muito robusto, você precisa dar toda uma estrutura para aquilo lá. Então, por exemplo, a parte de sites, que não sou eu que dou o curso, que é você, inclusive, eu preciso te deixar de prontidão para tirar as dúvidas dos meus alunos. E o valor que eu estava cobrando, eu não acho que é proporcional a eu manter toda essa estrutura. Tá lá a estrutura, tá tudo bonitinho lá. Mas para as novas turmas eu quero ver como que eu vou fazer isso de uma forma que fique interessante para mim e para o aluno. Ah, muito interessante. Você acha que tem espaço para novos designers trabalharem com design para casamento? Sim, nossa, tem muito espaço. Tem muito espaço. Hoje mesmo, os noivos que vão chegando para mim, eles estão com urgência. Minha agenda tá para setembro, os noivos estão pagando para mim taxa de urgência porque eles precisam. E tá todo mundo de agenda cheia. Tem muito espaço. O que falta? Profissionais qualificados. Profissional qualificado, ele falta, porque chegam muitos noivos para mim. Cíntia, já contratei a identidade. Ai, eu vi o seu, tinha achado um pouquinho caro. Eu até peguei um orçamento com vocês, mas eu achei um pouquinho caro. Aí eu contratei outra pessoa, mas a menina não tá conseguindo acertar. Esse não está conseguindo acertar vem muito da falta de técnica, você saber usar as ferramentas. Então, o que falta? Gente qualificada. O mercado tem. Porque hoje em dia, eu cobro um pouco mais, porque minha hora é um pouco mais alta, eu moro em São Paulo, então tem todas essas variáveis. Mas eu sempre falo que, por exemplo, hoje a minha identidade visual mais barata, a identidade visual, custa R$990. E é o que eu falo para as minhas alunas. Se você cobrar 1/3 do que eu cobro, 1/3, tá? Então, R$300, vai, R$300. Faz 2 identidades visuais por semana. Gente, se eu cobro 990 e estão pagando, vender R$300, você tem muita chance de vender. Se você tá lá ativo no Instagram, se você mantém seu portfólio atualizado, porque às vezes a pessoa quer o resultado sem estar lá trabalhando, sem estar lá oferecendo, sem estar lá criando conteúdo. Fica lá, igual eu falo, você fica lá na rede social vendo o que a pessoa tá fazendo da vida, enquanto isso você não tá fazendo o que você precisa fazer, né? Então, tipo, isso aí é importante, a pessoa sempre ter isso aí bem focado. Uhum. Sim, com certeza. As pessoas pensam que trabalhar com o digital é moleza, mas não, é uma profissão assim como qualquer outra. Então, se você é gestor de tráfego, é designer, você trabalha 100% digital, você precisa se dedicar a isso como qualquer outra profissão. Seguir horários. Bom, aproveitando que você puxou esse gancho, vamos falar da Cíntia TM agora, do mindset da Cíntia TM. Você falou de horários, que você tem horários. Como que é a sua rotina e como você mantém a sua cabeça livre para conseguir criar? Eu sempre fui muito teimosa. Muito teimosa. Então, eu sempre tive a impressão assim, como a minha mãe permitiu que eu estudasse no período da tarde, desde criança, eu sempre fui do tipo, dorme até 10 horas da manhã, aí depois ficava até 2 horas da manhã assistindo filme, assistindo série, e isso eu fui trazendo até... Quando eu trabalhava fora, não, claro, daí eu tinha meus horários, eu sempre fui disciplinada, mas depois, na minha vida particular, o que eu fiz? Quando eu abri o meu estúdio, eu coloquei o entre as 10. Porque eu gosto de dormir até tarde e isso daí.
Agora, no meu amadurecimento, né, já passei dos 40, esse ano principalmente, eu comecei a entender que não, que essa coisa de, eu sou assim mesmo, é coisa de quem, de cabecinha. A gente não é assim mesmo, a gente pode melhorar, a gente sempre pode melhorar. Então eu comecei a mudar isso aí, o horário que eu acordo, o horário que eu faço, voltei a fazer atividade física. Então eu fui colocando tudo no meu dia a dia. É aquele negócio que o bispo fala, né? Um bispo que eu acompanho. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que cuidar da sua doença. Então eu faço tudo. Como que eu vou otimizando? Ao invés de ficar no Instagram, vendo o que o pessoal tá fazendo, no TikTok, vendo o que o pessoal tá fazendo, eu leio um livro de manhã, 15 minutinhos, não preciso ficar me matando de ler. Eu acordo, faço minha oração, faço a minha leitura, tomo meu café da manhã, trabalho. Aí, na hora do almoço, que já é uma hora que a cabeça já não tá criando mais daquele jeito, vou fazer minha atividade física na hora do almoço. Gente, tem gente que tem 2 horas de almoço. Dá pra fazer muita coisa em 2 horas, né? Então, faço minha atividade física, volto com a cabeça arejada. E aí, vou trabalhando de novo até as 6 da tarde. O Flávio Augusto, do Geração de Valor, ele fala que ele tem um livro, que é o Ponto de Inflexão, que o ponto de inflexão nada mais é do que um momento da vida que você precisa escolher entre 2 caminhos, que você toma uma decisão que muda a sua vida. Qual que foi uma decisão importante da sua vida que foi um ponto de inflexão? Em 2020, na época da pandemia, 2019, final de 2019, não foi nem a pandemia. Eu era sócia de uma outra empresa e naquele momento, eu já estava tentando com a empresa, trabalhava com design também, e era uma empresa que estava começando assim, a gente ganhava dinheiro, financeiramente estava legal, mas não estava me trazendo realização. E foi quando eu parei, eu falei assim, o que eu tô fazendo? Não vai dar certo isso. Então, aquele foi um momento, assim, pra mim, que foi bem difícil abrir mão de uma empresa que eu trabalhei muitos anos, que eu acreditava muito no potencial da empresa, tal, que eu era sócia. Então, foi um momento, assim, que foi um ponto de virada, que foi quando eu falei assim, não, agora vai ser só o estúdio de design, que foi daí quando eu fui para dar curso, que aí foi quando eu falei assim, não, vou ser só designer gráfico mesmo, e vou trabalhar só como isso, e vou ser especialista nisso, e vou estudar isso, e vou me dedicar a isso. E hoje em dia é engraçado porque antes, todas as coisas que eu trabalhei, não me dava essa satisfação, assim, eu não queria trabalhar no sábado, tanto que eu fui para agência de publicidade porque eu não queria trabalhar no sábado, e hoje em dia eu me vejo assim, sábado vai me dando tédio, eu quero ligar o computador, eu quero trabalhar, eu quero pegar o Procreate, eu quero desenhar, então hoje em dia, nesse ponto de virada que foi uma coisa assim que eu chorei, porque foi difícil abrir mão, porque era um sonho aquela empresa para mim, e foi difícil para mim abrir mão daquilo lá, foi bem complicado, e aí quando hoje em dia eu penso assim, tipo, foi tudo Deus que preparou pra mim, era pra realmente... Porque não foi a pandemia, foi antes da pandemia que eu decidi que eu ia sair da sociedade, mas foi um ponto de virada, assim, porque é difícil você abrir mão de uma empresa que não tá perdendo dinheiro. Porque, assim, se a empresa tá ruim financeiramente, você sai. É o óbvio, né? É o esperado. Agora, quando a empresa tem dinheiro, tem caixa, tudo, e você fala assim, não tô realizado, não tô... Então foi bem importante para mim aquele momento. Legal, legal. E em relação à sua mentalidade, qual que foi o ponto de virada da sua mentalidade? Você já falou que você era muito... que você era cabeça dura. Qual que foi esse ponto de virada? O que você mudou na sua mentalidade que fez você sair de um ponto A e prosperar e crescer profissionalmente, pessoalmente? Uma das coisas que eu peguei assim para ver é que de uns tempos para cá, com tecnologia, com tudo, eu era muito de ler. Eu era muito de ler. Nossa, eu lia um livro assim em uma viagem de ônibus daqui para Bahia, que eu já cheguei aí de ônibus para Bahia, ler um livro. Eu lia muito. Com essa facilidade de celular, iPad, computador, eu comecei a pegar todas as informações filtradas. Alguém lia um livro, colocava aquele insight do livro em algum lugar e aquilo ali virava para mim. Eu tava preguiçosa.
A única coisa que eu vi era o headline que alguém escreveu. Um livro que alguém tirou um insight. Então, tipo, já não tinha mais o livro que eu fui lá, li, sublinhei o que foi importante pra mim, o que eu entendi. Eu tava preguiçosa, eu tava pegando só as informações que as pessoas traziam pra mim. E eu comecei a me sentir burra. E não tem problema, eu gosto, inclusive, de ser a pessoa mais burra que tá sentada na mesa, sabe? Eu gosto que as pessoas que estão conversando comigo sejam mais inteligentes. Eu quero aprender com as pessoas. Mas tava ficando assim, eu nem sabia quem que tava falando. Alguém que leu alguma coisa, nem sabia se aquela era verdade absoluta, se a pessoa já tinha filtrado aquilo para trazer para mim. E foi quando eu percebi que não estava legal, que eu estava me tornando uma pessoa de headline, de o que alguém leu e achou legal. E hoje em dia é uma coisa que eu já não abro mão, a minha leitura diária. E eu quero ter os insights, eu quero saber. Então eu vou ler um livro que um cara, o essencialismo, que ele vai falar de um cara lá que... Perdão, vamos para outro. O jeito Disney de encantar clientes. Eu não quero que alguém leu lá o que o Walt Disney fez e eu quero pegar e ler, interpretar e trazer para mim. Então, isso foi um ponto importante para mim. O momento que eu olhei, que eu via que as pessoas começavam a conversar, a gente saía para algum lugar, as pessoas começavam a conversar e eu tava meio sem assunto, sabe? Eu só sabia o que estava acontecendo no Instagram, só sabia o que estava acontecendo no Facebook e eu não tinha nada mais para trazer. Então, para mim foi importante isso daí. Ah, legal. E qual que é o papel de Deus na sua vida? Lá na minha família, a minha família é evangélica. Mas é evangélica, assim, que era uma bagunça. Era uma avó da Assembleia, o vô nem acreditava muito em Deus. E lá na minha família tem de tudo. Mas eu sempre acreditei muito em Deus. Sempre. Não sou de igreja, sou batizada na católica, mas não vou na católica. Mas, assim, Deus é a base. Deus é a base da minha família. A gente começa orando, ora durante o dia, ora para dormir. Então, Deus é a base da nossa família, é a base. Não existe nada se não for por Ele. E, assim, se você pegar para ler a Bíblia, mesmo quem não acredita em Deus, vai ver que tem muita coisa ali que você consegue trazer para o seu dia a dia, muita sabedoria, muita coisa legal para trazer. Então, Deus é a base. Show de bola, show de bola. Para mim, uma grande mudança foi quando a gente veio para São Paulo. Foi uma mudança de mentalidade, foi uma decisão de prosperar. Foi a decisão, vamos para lá para meter a cara. Como até o Pablo Marçal diz que novos lugares trazem novas pessoas trazem novas ideias trazem novas ações. Para você, o que foi essa mudança para São Paulo? São Paulo era um sonho para mim, porque eu sou do Paraná, eu fui para o Japão, morei no Japão por muito tempo, voltei para o Paraná, só que no Japão eu morava em cidade grande, eu não estava acostumada a morar no interior, no Japão. E quando a gente voltou para o Brasil, que voltou para o interior, eu ficava um pouco frustrada de tudo muito provinciano. Gente, Deus me livre, não é questão de arrogância, é questão de costume mesmo, né? Você tá lá acostumado. Minha família mora no interior até hoje. E eu sempre tive o sonho de vir para São Paulo. Sempre, sempre. Eu sempre pensava, as feiras estão lá, tudo tá lá. Tanto que quando a gente morava em Bauru, cada feira que precisava vir era R$700 de convite, mas daí já tinha que pensar para comer, para viajar, para tudo. Então, para mim era portas. São Paulo eram portas, assim, eu olhava e desde que a gente mudou pra cá, realmente, a gente não fica sem um evento e as portas se abriram. Então, São Paulo era um sonho. Ai, São Paulo é perigoso. Ai, São Paulo... Gente, eu amo isso aqui. Eu amo São Paulo, pra mim é onde tá rodando tudo, é onde quem não tem preguiça, gente, tem trabalho, tem tudo pra você fazer aqui. Então, só que aí, entre os custos. E realmente, São Paulo, você tem que vir disposto a fazer dar certo. Sim, com certeza. Bom, estamos encaminhando aqui para o fim do nosso papo, um baita papo aqui sobre design para casamentos, empreendedorismo, mindset. Eu queria que você deixasse um recado aí para quem está ouvindo a gente, para os designers que estão ouvindo você, provavelmente seus alunos estão aqui também ouvindo, então deixa um recado para o pessoal aí. Bem, não tem nada fácil. Às vezes a gente olha e fala assim, você olha o percurso que o outro
percorreu parece que foi simples, às vezes parece enfeitado. Eu até teve um lançamento de curso que eu fiz que eu fiquei até chateada, não sei se você lembra, que eu falei assim, que a menina falou assim, mas é fácil pra você, não sei o quê. E eu falei assim, gente, as pessoas pensam que é tão fácil. Meu primeiro salário foi de R$397. Meu primeiro curso de design foi meu chefe e meu pai que pagaram, porque o que eu ganhava não dava para pagar um curso. Só que eu sempre fui muito disciplinada. Então eu penso que tem vontade de empreender no design, tem vontade de empreender, seja lá o que for, abre a cabeça, vai estudar. Não tem dinheiro, Cíntia, para estudar. Tem muita coisa gratuita, bacana na internet. Dá para você tirar proveito assim, dá para você aprender muita coisa de forma gratuita. Então, o primeiro passo para você fazer qualquer coisa é você decidir que você vai fazer. E não dá desculpa. Não dá desculpa. Está chovendo, eu não vou correr porque está chovendo. Vai correr. Vai correr, vai fazer. Então, tô longe ainda de alcançar o que eu quero para minha vida. Estou muito longe, a quilômetros, mas assim, nos meus 40 anos, né, no auge dos meus 40 anos, se tem uma coisa que eu tenho percebido, e se eu tivesse pensado nisso antes, hoje eu poderia já estar num posicionamento bem melhor, é que tem coisa que é só a gente que vai fazer por nós mesmos, sabe? Então, tipo, você que tem que comer melhor, você que tem que ler, você que tem que estudar, você que tem que quebrar a cara, o que é pra você passar, outra pessoa não vai passar por você. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, seria isso, que se você tem uma vontade de fazer uma coisa, não é, tem um sonho, vai lá, não é nada enfeitando, não. É difícil mesmo, o caminho é árduo, tem hora que dá vontade de desistir, mas disciplina, hábito, sabe? Isso daí realmente é o que vira o jogo. Autorresponsabilidade. Nossa, autorresponsabilidade é uma coisa que eu falo que falta tanto para as pessoas. Tipo, você vai fazer uma discussão, um querendo culpar o outro, são conflitos, assim, grandes, sabe? Ninguém quer falar assim, não, realmente, olha, isso aí foi mal, tá? Sabe? Errei. Então, errei, autorresponsabilidade. Nosso país é um país feito para você não ter autorresponsabilidade. Tudo é culpa de alguém, tudo é culpa ou de um... eu sempre tenho muito isso na minha cabeça. A minha empresa tem que estar boa, tem que estar legal, independente do governo. Eu não posso depender se está um ou outro. Para mim tem que ser indiferente, a minha empresa tem que rodar 100. E no Brasil nós somos tão acostumados que tudo ou é culpa porque você fez no particular, ou porque você fez no público, ou é porque você depende de SUS, ou porque você tem plano de saúde, ou é porque você é homem, ou porque você é mulher. Então, no Brasil a gente não tem autorresponsabilidade. E isso falta também. Bom, estivemos aqui com a Cíntia TM. Se você quer saber mais sobre o trabalho da Cíntia, sobre o curso da Cíntia que ela tem também, você pode acessar o Instagram, Cíntia TM Design. Vai estar aqui nos comentários também, vai estar aqui, quer dizer, na descrição, o link para você acessar. Entre, confira se você vai casar, dá uma olhada lá, tem uma identidade visual para o seu casamento. Se você é um designer e quer se aprofundar nesse tema também, lá ela posta conteúdos. Pegando um gancho aqui sobre empreendedorismo, que a Cíntia falou, é importante também a gente sempre focar no mínimo produto viável. Então, você quer começar a trabalhar? Não faça planos mirabolantes. O meu plano que eu preciso contratar 1000 ferramentas. Faz com o mínimo. Pega o mínimo que você tem e põe o produto para jogo. Vai melhorando no caminho. E não precisa estar tudo pronto para você fazer, para você começar. Bom, esse foi o episódio de hoje do nosso podcast. Não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho. Muito obrigado, Cíntia. Obrigada, Caio.